Esfera Podcast hoje tem uma convidada mais que especial, uma senadora da República, uma professora e uma pessoa que admiramos muito no nosso estado pela trajetória de vida dela, que é muito marcante e trouxe muitos benefícios para o nosso estado. É a senadora professora Dorinha, que vai contar muito da história dela aqui para nós e talvez seja uma luz aí para você que está buscando, né, uma carreira nova ou uma transição de carreira, algo que possa realmente mudar a sua vida. E a gente tem que aprender com quem sabe e quem teve sucesso na vida. Não é isso, senadora? Queremos saber agora que a senhora se apresente. Quem é a senadora Dorinha? Bom, é um prazer estar aqui, Silvio, conversando. A senadora Dorinha é uma professora, não é à toa que eu uso meu nome como professora Dorinha. Eu, desde muito cedo, comecei a atuar como professora, com menos de 20 anos eu já estava em sala de aula. E depois fiz o concurso da universidade, vim aqui para o Tocantins, e aí a professora virou secretária de educação. Hoje estou rouca, viu, gente? E a secretária de educação se candidatou a primeira vez, e muita gente me perguntava, por que você... Eu, quando secretária, fugia muito do envolvimento político. Era mais técnica, né? Bastante técnica, mas eu fazia a política do trabalho. Articulação necessária. Conseguimos colocar a educação com um bom espaço nacional. Inclusive, eu ocupei o espaço de presidente do Conselho Nacional de Educação, eleita pelos colegas secretários. E aí, em 2010, eu falei, eu vou ser candidata para a federal. Muita gente perguntava, é a primeira vez, por que você não vai para estadual? Nunca teve nenhum mandato, federal precisa de muito voto. Eu disse, não, mas eu tenho um propósito. Naquele ano seguinte, ia reformular a LDB, que é a maior lei na área da educação, a Lei de Diretrizes e Bases. Ia ter a construção do novo Plano Nacional de Educação, que define todas as metas e diretrizes. Então, se eu quiser ter alguma influência, é lá em Brasília. Porque muita coisa que eu quis fazer na educação, tinha leis que me impediam. Leis que travavam essa... Tinha que ir direto na fonte, na raiz, para resolucionar, né? Fui candidata, ganhei. E foi uma experiência muito interessante. Eu imaginava que eu também ia ficar só aquele mandato. Sabe quando você organiza a sua vida sabendo que é temporário? Eu não coloquei um quadro no apartamento que eu morava. Era quase que eu acampava em Brasília. Não fiz opção por me aposentar como parlamentar. Isso faz uma diferença, porque eu vou me aposentar como professora. E se eu tivesse feito opção, acreditando que eu ia ter mais mandatos, né? Eu me aposentaria como parlamentar. Muita gente tem um fake que se você exerceu o mandato, se aposenta integral. Não é isso. É um plano tem que cumprir todas as etapas. Tem rito de contribuição. Ganhei a eleição. 2014 candidatei de novo, ganhei. 2018 também. E 2018 eu tinha certeza que era o último ano daquele mandato. Embora fosse o melhor momento meu no reconhecimento do Congresso, e projetos que eu tinha votado, e muitas obras nos municípios, porque à medida que você vai passando os mandatos, se você quiser trabalhar, colocar recurso no seu estado, tem muito recurso que você leva para os municípios. 2018 era o meu melhor mandato para deputada federal, eu ia ocupar. Quando foi em 2022, eu já tinha, uns 2 anos antes, 2020, eu já tinha clareza que eu ia disputar o Senado. E aí muita gente falava assim, olha, é muito difícil, é uma vaga só. Porque quando são 2 vagas, você fala assim, eu já tenho compromisso. Então me dá o segundo voto. E eu ia disputar a eleição com a Cátia Abreu, uma grande parlamentar, muito respeitada, uma grande representação do Estado. E muita gente dizia, olha, você vai enfrentar, quando for 2 vagas, você disputa. É muito pesado essa candidatura. Mas assim, eu tenho uma crença também, que Deus te coloca e te dá missão e você cumpre também responsabilidade. Eu falei, não, eu vou disputar igual a primeira vez que queriam que eu fosse para estadual e eu fui para federal, eu vou disputar o Senado. Se não der certo, eu tenho outra profissão, eu não sou política. E a senhora tinha na mente uma missão que era necessário ali aprovar questões nacionais mais voltadas para a educação, entre outros, e tinha que ser ali, né? Então isso motivou mais ainda também. Tinha que ser ali. E quem vive no executivo, você já disputou a eleição também. Quando a gente está numa função, você imagina que muitas construções que você fala,
Podia ser diferente? O Código da Polícia Civil, né, mexer na organização da segurança pública, mexer numa organização educacional, que eu consegui relatorias muito importantes. Agora, recente, nós conseguimos definir o novo piso salarial do magistério, que estrutura a carreira docente, a partir do qual agora todas as carreiras precisam se organizar. Fui relatora do Fundeb. Ninguém acreditava que, em plena pandemia, governo com um monte de restrição, né, Paulo Guedes, ministro da Economia, que eu fosse conseguir aprovar o Fundeb, levar para a Constituição, e eu fiz um prodígio, porque ao longo dos anos, o Fundeb sempre a União contribuiu com 10%. O grande custo da educação sempre foi bancado por estados e municípios. E nessa luta que parecia improvável aprovar a continuidade do Fundeb, porque a grande discussão dos economistas é que já tinha dinheiro demais na educação, não era mais preciso o Fundeb continuar. Nós conseguimos garantir a permanência dele definitiva na Constituição, deixou de ser uma lei, passou a ser uma emenda constitucional. E o que é mais importante, nós conseguimos saltar dos 10% para 23%. Esse ano agora nós vamos integralizar os 23%. Mais do que dobrou, né? Mais do que dobrou. E vários estados, como o caso do Tocantins, não recebia nenhuma parcela. Porque quando o volume de dinheiro era pequeno, então distribuía com os mais pobres. O Tocantins não recebia contribuição do Fundeb. Com essa mudança, não. Hoje, vários municípios do Tocantins recebem recurso. A gente conseguiu assegurar 70% dos recursos para remuneração e valorização do profissional. Então, a senadora Dorinha entende que eu tive a oportunidade de, lógico, senadora diferente de deputado. Deputado federal Tocantins tinha só 8. Tinha, não tem, né? Só 8. Num conjunto de 513. Eu consegui me destacar e fui premiada, reconhecida como líder do Congresso, como cabeças do Congresso, mesmo na Câmara. Então, é realmente um destaque importante. Mas no Senado, eu digo que como é a federação, a Casa dos Estados, os 3 senadores do Tocantins têm o mesmo peso dos 3 senadores de São Paulo. Então, lá sim a gente consegue construir uma política bem forte. É uma coisa, eu já até ressaltei aqui em outros episódios, quando a gente falou sobre política, essa questão da diferença de um senador para um deputado federal, né? O senador, as pessoas têm aquela falsa ideia de que o deputado e o senador é basicamente a mesma coisa, e não é, né? O senador, ele tem, na verdade, mais poder concentrado, porque são 3 representando cada estado em igualdade, diferente dos deputados. São Paulo tem mais de 70. Isso. Tocantins tem 8, por exemplo. E não é só isso, né? O deputado, ele representa diretamente a população, o povo. O senador, ele representa o Estado como um todo, tanto o povo quanto a estrutura, né, organizacional do Estado. E isso faz diferença, tem que ter mais, vamos dizer assim, o senador ele acaba tendo um pouco mais de cautela, né, tanto que passa pela Câmara, depois vai para o Senado, porque o Senado são pessoas mais experientes, inclusive tem até limitação da idade inicial para entrar, né, tem que ser pessoas mais maduras, vamos dizer assim, né. É verdade. As pessoas imaginam que é só uma questão de estar na casa no tapete verde ou no tapete azul. E a responsabilidade, no caso da estrutura do Senado, tem tudo isso que você colocou, e cada senador é dono do seu mandato, junto com quem ele representa. Na Câmara, você tem o peso dos líderes partidários. O partido, às vezes, fecha uma questão, você é obrigado a votar, mesmo não concordando. Quando o partido tenta convencer, mas quando ele define questão fechada, se você votar ao contrário, você pode sofrer, inclusive, um processo de punição. E também fiscaliza outros órgãos, por exemplo, a estrutura do judiciário, o próprio presidente da República. Então tem coisas que o senador que meio não, ele tem esse poder, né? Sim. E isso concentra bastante, é importante ter pessoas responsáveis lá. Mas no caso do executivo, aí já é um poder diferente, né? É ele que executa de fato as coisas, ele que faz. Tem muita gente que nem entende que é o deputado, o senador, o vereador. Ele faz leis, ele não faz obra. O cara tá pedindo obra para um vereador, para um deputado, e quem faz isso é o prefeito e o governador, né? Esses recursos que vêm, aí a gente entra nessa questão das emendas. O pessoal ouve muito questão de emenda para lá, emenda para cá, mas muita gente na população não sabe o que são essas emendas e para que elas servem. A senhora pode explicar um pouco para o pessoal
A senhora é recordista de emendas para o Tocantins, nesses 4 mandatos que a senhora teve, 3 de deputado federal e está no meio do Metade do mandato Senado. do Senado, e a senhora já é recordista de emendas. Essas emendas são dinheiro que vem da União para os estados, para obras e muito mais. Explica um pouco para a gente e quais as que a senhora tem mais orgulho de ter trazido. Bom, é interessante porque no começo, quando eu fui eleita em 2010, a emenda não era impositiva, ou seja, ela não era obrigatória. Na hora de elaborar o orçamento da União, os parlamentares apresentavam sugestões, por exemplo, fazer a ponte de Xambioá, uma ponte importante de integração nacional, que foi feita com emenda da nossa bancada. Não, antigamente não era impositivo, a gente propunha, mas não tinha garantia da sua realização, só pedia. É igual alguém que fala assim, apresentei um requerimento, certo? Você está só pedindo, mas se você não tiver condição de ajudar na execução, pode cair no esquecimento. É importante pedir? É, porque marca uma vontade, uma necessidade. Mas voltando à questão das emendas. Tem as emendas individuais, que é cada senador, cada deputado federal tem uma cota, um valor específico, definido anualmente pelo volume do orçamento. Tem regra para isso. E as de bancada. De novo, Tocantins acaba sendo... fica bom para os estados pequenos, como o caso do Tocantins. A emenda de bancada do Tocantins é o mesmo valor da emenda de bancada de São Paulo. No caso do Tocantins, o nosso estado é mais jovem, o estado menor, e com uma bancada menor. Então, a gente consegue distribuir melhor o recurso. Hoje, na verdade, a recomendação é que sejam obras estruturantes, como o caso da ponte Xambioá. A bancada pegou o dinheiro total que tinha naquele ano, era 150 milhões, e botou para a ponte. A partir daí, todo o processo de emenda ele vem do parlamentar escolher colocar o recurso naquela área. Por exemplo, eu coloco muito recurso na saúde, para fazer UBS, para ajudar nos grandes hospitais. Tem um hospital universitário que vai ser inaugurado, né? Agora aqui em Palmas, estava vendo a obra maravilhosa e bem centralizada. Ela tem emenda da senhora lá, né? Tem, eu fui a primeira apoiadora do hospital universitário. É um hospital da UFT. O projeto do Hospital de Palmas é um dos projetos mais ousados. Ele deve ficar em torno de 260 milhões de reais. E a gente tem colocado recurso, eu coloco já há alguns anos, para esse hospital universitário. Ele é importante para a universidade, porque é lá que o nosso profissional da nutrição, da odontologia, o médico, a enfermeira, quem lida com gestão hospitalar vai estar atuando, se preparando melhor e atendendo a população. Mas é lá também que esse hospital vai ter um setor para a população indígena, um setor na área tropical, que é o nosso perfil em termos de doença, pesquisa de métodos inovadores na área da medicina. Então é muito bom. Eu também, muita gente fala assim, você, às vezes é comum vir me perguntar e pedir uma emenda para uma praça, para asfalto, fala assim, não, eu sei que a senhora é da educação, mas será que eu sou da educação, é minha área prioritária, mas no mandato você lida com todas as questões que você quiser. E eu, em particular, tanto na área da saúde, quanto educação e segurança pública. Eu acho que eu posso desafiar qualquer parlamentar que ninguém botou mais dinheiro na segurança pública do que eu coloquei. E aí você me perguntava sobre essas emendas importantes. Então, a população, quando chega e fala assim, eu estou administrando, um prefeito fala isso. Muitos têm dito, eu estou sempre apoiadorinha porque, sabe, aquela ponte foi o dinheiro que ela me deu. Quem executa a obra não é o parlamentar. A gente põe o dinheiro ou para fazer a obra inteira ou para ajudar naquela obra. Eu agora mesmo coloquei o recurso para Araguacema, no pedido dos agentes de saúde para comprar as motos para eles fazerem o trabalho. Então, o pedido vem ou de uma entidade, ou da prefeitura, ou do estado, ou da universidade, através da própria estrutura federal, e o parlamentar pega o dinheiro que ele tem e divide. Então, ele diz, olha, a estrutura da Polícia Federal de Araguaína é um recurso que eu coloquei. A PRF modernizou com muitos veículos, agora um sistema de comunicação, recurso meu. A Segurança Pública do Estado tem muito dinheiro meu na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiro, porque às vezes para levar uma estrutura para uma localidade,
Para poder começar, alguém tem que colocar o dinheiro do caminhão, que é um equipamento mais caro. E na segurança pública eu coloquei muito recurso para o bombeiro, para a polícia militar, e na polícia civil também. Inclusive, um dos grandes orgulhos que nós temos é hoje o processo de implantação do EIBS, que é um sistema inovador que talvez as pessoas não conheçam. O Tocantins era um dos 3 estados que não tinha o sistema. Eu tive um roubo na minha casa e eu depois fui conhecer o Instituto de Identificação. Eu fiquei surpresa porque os arquivos que tinham lá são os arquivos que tinham na escola que eu estudei, acho que há 30 anos, 40 anos atrás. O fichário que a gente sujava o dedo e se tivesse um roubo na sua casa, tudo tinha que ser procurado naquelas fichas. Manualmente. Imagine o trabalho gigantesco que o Instituto de Identificação tinha que fazer. Isso, lógico, tinha um prejuízo muito grande. Porque com a implantação do EIBS, a gente passa a ter um banco nacional. Então, todo o processo de comunicação e dados, você tem ali guardado e coloca a câmera lá na rodoviária, no aeroporto, num show, e o exame, a câmera vai identificar se aquela pessoa que às vezes está participando até de um show, como depois da Praça dos Girassóis ali, poderia ter tido... Identificação automática. Pelo reconhecimento facial. E eu que sou da perícia, gente, atesto isso, o tanto que é importante, porque além disso, por exemplo, se a gente na perícia recolhe lá uma impressão digital, antigamente tinha que fazer tudo isso manual, podia demorar uma semana, às vezes mais. Agora não, você coloca no sistema, aperta um botão e já aparece a pessoa que está lá no cadastro, mesmo que ela seja de outro estado, né? Se tiver algum mandato em aberto, né? A gente já sabe. Qualquer crime que aquela pessoa cometeu em qualquer lugar, isso está sendo implantado, e eu tenho orgulho de dizer que recebi um pedido sindical dos representantes de vocês que apresentaram o pedido, e eu coloquei o recurso. Na época foi 20 milhões de reais. Não é tão pouco o recurso, né, porque a gente tem... Para nós da segurança pública isso é um baita recurso. Às vezes no ano não é aplicado isso. A gente conseguiu isso nessa emenda que trouxe esse sistema, e ele vai beneficiar toda a população do Tocantins. Porque, por exemplo, as identidades. Cada estado fazia uma identidade. A gente tinha 27 RG diferentes. Agora é um só, né? Já está implantado isso. Sim. Aí, e o EIBS vai fazer isso ser mais rápido. Você não vai ficar esperando uma semana, um mês para receber uma identidade. Você vai lá, já faz, já sai mais rápido, né? E isso vai dar agilidade. Não só a gente está pensando numa situação de crime, mas nós estamos falando, isso vai facilitar toda a cidadania e segurança para as pessoas, que é eu entendo que é um eixo de garantia e de cidadania quando a gente se sente seguro no lugar que você vive. A gente recebe pedidos o tempo todo, né? As pessoas conhecem a gente, tô com um problema lá, às vezes para tirar a identidade, a pessoa acabou de passar num concurso público. Aí ele tem que renovar a identidade, ele precisa de agilidade para aquilo ali, tem uns prazos para cumprir. Às vezes a pessoa acabou de passar no vestibular, ou vai viajar, né, tá com uma criança, às vezes tem uma questão de saúde, precisa dos registros, e aí a pessoa perdeu o documento, não foi lá tirar, e quanto mais ágil for, e esse sistema, ele facilitou muito mesmo. Isso aí eu sou prova viva de que isso aí é um fato. Essas outras questões, por exemplo, já passando para as prefeituras, né, a gente sabe que o pessoal tem apoiado muito a senhora, os prefeitos, porque já há uma relação muito próxima ali, né? Alguns até de amizade mesmo, porque está sempre presente. Porque muitos municípios, muita gente não sabe, o prefeito fez isso. Só que às vezes a arrecadação da cidade não consegue nem manter a estrutura. A máquina funcionando. E aí precisa vir essas emendas, né? Tem gente que critica as emendas sem nem saber o que é. Eles acham que é um dinheiro que vem para a conta do deputado, do senador, e vai lá. E não é assim, né? Ele só destina e chega lá para o município. Melhorou a qualidade de vida da população de muitas cidades pequenas aí com essa vinda das emendas impositivas e essa facilidade de chegar lá no prefeito? Melhorou muito, os prefeitos têm colocado isso. A maioria das prefeituras do Tocantins são muito pobres. São prefeituras que a gente chama 0,6, 0,8, ou seja, são pequenas cidades. Aqui já teve Oliveira de Fátima, mas era acho que uma das menores do Brasil. Quando eu era secretária, o Colégio Santa Rita de Cássia, lá no Aureni 3, tinha mais aluno do que os moradores de Oliveira de Fátima. E aí a gente tem dezenas de municípios que são pequenos, cujo recurso mantém o pagamento dos seus funcionários para atender a população. Há poucos dias eu estive em Fátima, entregando casas. Quando você chega lá em Fátima, cidade de Fátima, o prefeito fez uma casa
dentro desses programas populares, mas foi com recurso dele, né, do município. E eu tive o orgulho de colocar o recurso para fazer. Nazaré tem casas sendo feitas com recurso meu, Santa Rosa, Dois Irmãos. Essa casa de Fátima, que foi a última que eu entreguei, é uma casa cujas pedras, pias, louças todas com granito, bem feito, bem arrumado. Então, quando você vê essa realidade mudando na cidade, normalmente o recurso veio de uma emenda. E muita gente fala assim, esse rolo... Esses dias um prefeito, numa reunião, ele quase foi trucidado, ele disse que era contra a emenda, né? Porque realmente o orçamento hoje está na disposição do Congresso. E todos os municípios, eu desafio qualquer um a olhar. Se a saúde está funcionando, tem dinheiro federal de bancada. E era mais difícil chegar porque ficava concentrado só na União, ali no executivo, né, da União, e não se distribuía em todas essas cidades pequenas, por exemplo. E muita gente critica até a existência dessas cidades, né, que deveriam algumas ser tornadas distritos e tal. Tem uma polêmica aí na internet, mas a realidade, falar é muito fácil, né, mas a realidade é que isso está na Constituição, já está posto na lei, e é a realidade que a gente encontra, né, então tem que cuidar dessas cidades. Se mudar futuramente, que mude, mas até mudar tem que cuidar dessas pequenas cidades também. Tem que cuidar, e acho que é muito importante essa questão das emendas, porque ela é a oportunidade de igualmente todos os estados serem beneficiados. Quando eu comecei em 2010, eu era do Democrata, que é um partido que eu sempre fui, um partido de centro-direita, estava em pleno governo, acho que era primeiro, terminando o Lula, eu não peguei o Lula como presidente, era a Dilma, presidente. Os estados mais fortes e poderosos, que tinham 70 deputados, em contrapartida de um estado como o Tocantins de 8, pouco dinheiro vinha para o estado. Ou era um programa nacional, como ficou naquela época o João Ribeiro, que tinha uma liderança grande, conseguiu, são creches dentro de um programa, mas não vinha dinheiro para os parlamentares. A gente conseguia uma vez ou outra, eu sempre tive bom relacionamento. Eu consegui o primeiro dinheiro para o hospital universitário, não era obrigatório, e foi uma emenda que eu apresentei de bancada, e tinha, pela minha boa relação no Ministério da Educação, nós conseguimos liberar os primeiros 19 milhões para o hospital. Mas uma coisa que colocou os estados mais equilibrados é que, independente de você ser um deputado ligado ao governo que estiver exercendo, o partido que estiver no poder, todo mundo vai ter o mesmo valor. Então, hoje, se você é da direita ou da esquerda e o governo tiver direita ou esquerda, não vai fazer diferença naquele básico. E antes os governos usavam isso até para manter o Congresso refém. Sim. Eu pago a emenda se você aprovar o que eu estou mandando aqui. Agora o Congresso, tanto a Câmara quanto o Senado, tem um pouco mais de independência com relação a isso, porque ele não precisa depender, né? Eu como cidadão e eleitor, eu acho isso um avanço, porque tem mais liberdade para decidir o deputado ali, o senador, né? Você não fica refém, porque a gente quer devolver o respeito que foi dado pelo eleitor para te eleger, para estar em Brasília, e você quer ajudar e melhorar a vida dele. O mandato nosso tem que servir de instrumento para melhorar a realidade do seu estado, a realidade do país e a vida do cidadão. A campanha eleitoral em si, ela tem sido, a política em geral, na verdade, ela tem sido muito polarizada, né, nos últimos anos. A senhora vê isso como algo positivo ou algo que tem realmente trazido problemas que assim, não agregam tanto para a boa política? Ou a senhora acha que isso é positivo também porque gera uma discussão melhor? Não, eu não acho que é positivo, não. Eu acho que é natural da política e da democracia você ter ideologias diferentes, concepções diferentes. E no Brasil a gente tem muitos partidos, está diminuindo. O partido deve te organizar, você está no partido e você acredita no que o partido defende. Isso é normal. Eu posso, se eu for conversar com você de uma visão, o que você pensa da educação integral? Às vezes você pode dizer, não, eu acho que a família tem que cuidar uma parte, eu não concordo. Nós vamos ter posições diferentes. Mas ter posição diferente significa pensar diferente, mas não que o seu jeito de pensar é errado, ou ter às vezes até eu concordo, mas como veio proposto por você, e você é de um outro lado, eu sou contra. Eu fui líder da bancada feminina na Câmara, e aí, na liderança da bancada feminina, a gente tinha vários projetos para serem aprovados.
E numa construção para votar alguns projetos, nós conseguimos aprovar 87 projetos na minha gestão. O que é difícil, porque tem gente que está terminando o seu terceiro, quarto mandato, não tem nenhum projeto dele virou lei. Quando a gente conseguiu, num debate para a construção de um texto, porque às vezes você é relatora, mas não significa que o texto que vai sair é o que você gostaria. É uma casa de acordos. Tira isso, põe aquilo, ajusta uma redação. E no debate, Silvio, consegui convencer os colegas, fomos para a votação, e tinha um determinado deputado de uma corrente política, eu cheguei, ele estava gravando, né, midiático, ele fazendo um vídeo, falando contra o projeto. Aí eu falei, deputado, mas nós não acabamos de fechar um acordo, você não concordou, você entendeu o projeto, vai apoiar a gente? Ele disse, mas eu preciso falar para os meus. Ou seja, falando para os seus, que às vezes até coisa que você não acredita, ele tinha acabado de fechar um acordo. Porque ele quer manter ali a estrutura de votação dele, o público, né? E isso tem um lado negativo, lado positivo, sei lá, mas o que é positivo é as pessoas aprovarem bons projetos, né? Que tragam benefício para o país. A senhora falou aí das escolas de tempo integral. A senhora é uma apoiadora das escolas de tempo integral e tem algum histórico no estado com relação a isso? Porque eu ouvi, não sei se a minha fonte estava correta, que a senhora foi, inclusive, uma das apoiadoras, né, para a implementação. Eu fui a primeira a implantar. Foi a primeira a implantar. Era secretária de Educação e nós começamos o processo de implantar as escolas de tempo integral. E qual foi o desafio que nós enfrentamos naquela época? Eu me lembro que chamou muita atenção num caso de Araguatins, que é uma das escolas que nós começamos, foi lá. E aí a diretora regional me disse, a gente está tendo problema na escola, porque os pais querem tirar, alguns pais querem tirar, porque os meninos no outro horário estão na rua, vendem geladinho, vai engraxar, tem alguma... Paralela à questão do tempo integral, a escola de tempo integral é mais tempo de permanência, jovens, crianças que poderiam no outro momento estar em casa, não ter ninguém para acompanhar. Então, eu acho que a escola de tempo integral ela é, sim, importante. A maioria dos países do mundo que tem bons resultados de educação é tempo total. A gente fala integral imaginando 2 turnos. Só que a maioria dos países é um turno só, com uma duração menor, começa tipo 8, vai até às 17 horas. E acho que é um sonho da maioria dos pais, de ter uma escola boa, que reúna o espaço do estudo do português, da matemática, mas também uma língua estrangeira, tem oportunidade de iniciação profissional, em muitos casos, que acho que é um dos maiores desafios que o Tocantins vai ter que enfrentar nos próximos anos, é organizar a formação e preparação para o mundo do trabalho. Para o jovem que está com seus 16, 17, 18 anos, precisa ajudar entrar para o mundo do trabalho, né? E ele precisa se qualificar. E aí termina o ensino médio, ótimo, e daí? O ensino médio não ajudou em nada para que ele pudesse chegar. Ele sabe o básico do português, da matemática, da geografia, mas não sabe mas nem para o mundo do trabalho. Hoje, quando você chega no Cine, diz que tem gente demais precisando de trabalhador, e muita gente fora querendo trabalhar e não se junta a qualificação com o espaço do mundo do trabalho. Então, eu acho que assim, eu apoiei, fui a primeira a organizar a escola de tempo integral. A primeira escola militar foi na minha gestão. Ela tinha um outro modelo de gestão. Acho que hoje tem 2 possibilidades, dependendo do tipo de gestão. Nós transformamos o estadual de Palmas, o militar mais antigo aqui, que é bem concorrida. As escolas cívico-militares, elas são bem concorridas, bem né? Concorridas, aí com bons resultados, tem gente que critica, mas ou ele não conhece, ou então é só pela ideologia mesmo, porque minha filha, ela estudou um período da vida escolar dela na escola cívico-militar e na escola de tempo integral, e para mim foi maravilhoso, né? Foi uma época muito boa, tinha mais disciplina, eu vejo que ela rendia melhor nos estudos, então é algo muito positivo, né? Cria rotinas, né? Eu acho que, lógico, não vamos transformar todas as escolas cívico-militares, nem todas de tempo integral, embora eu defenda que a ampliação do tempo é necessária. Agora você tem que ter opção. E uma coisa que mudou também, né? Tinha um grande processo seletivo. Hoje já alguns estados adotam a ordem de pedido, de demanda, para não selecionar. Mas eu acho que tem excelentes resultados e tem várias experiências no estado.
Eu acho já que todas não vão ser cívico-militares, por exemplo, tem que ter uma seleção até para ver quem quer realmente, Sim. né, e tudo. Outra coisa que é muito importante no nosso estado ele é muito grande em extensão e pequeno em população. E é jovem, né? Nós estamos ainda adolescentes, né? E uma das vocações principais, algumas das vocações principais do estado é o agro. Tanto a agropecuária, a agricultura, a pecuária e a logística, porque praticamente quase tudo hoje que é produzido nas regiões norte, nordeste, centro, passa pelo Tocantins de alguma forma. E como é que a senhora vê essa questão da vocação para a logística e da vocação para o agro? E o que a senhora tem visto e feito e o que a senhora pensa a respeito disso? Bom, eu vou começar pela logística. O que era problema para nós, um estado do interior do Brasil, hoje é o nosso grande trunfo. Nós estamos no coração do Brasil. Então, pela nossa posição geográfica, pelas condições que reúne o Tocantins, nós estamos na Amazônia Legal. Mas se você pegar o Amazonas, o Acre, a Amapá, a concentração é muito grande na capital. No caso do Tocantins, nós temos um estado espalhado, e no caso desses estados da região norte, que a concentração é na capital, porque eles são isolados pelos rios. O Tocantins e o Araguaia percorrem o Tocantins, nosso estado, mas não isolam as regiões. Você tem alguns lugares ainda que demandam, caso de Filadélfia e Carolina, que precisa de fazer uma ponte, né, para fazer a ligação de Caziara ao Pará, de Araguacema também ao Pará. Mas, de maneira geral, nós temos Tivemos uma sorte que ele é no eixo, né? Longitudinal Isso. E paralelo à BR-153, né? Então o rio Eles corre correm de acordo paralelos sem ele nos não isolar. atravessa Aí praticamente. se você olhar as rodovias que nós já temos, agora a 153, que é uma meta de duplicação ou até de terceira faixa em alguns lugares. Está chegando nessa etapa até a Aliança, e nós temos discutido, inclusive nacionalmente, para que o governo federal faça esse processo de ampliação, que isso demanda dinheiro, é um processo de concessão, ou passe para o Tocantins fazer como uma obra delegada repassada para o Estado. Ferrovia também ajudou bastante. Ferrovia ajudou muito. A 235 é muito importante, ela vem do Piauí, ela corta ali a região de Santa Maria, Pedro Afonso, Araguacema e segue. A 010, que está também, agora inclusive com a situação da ponte de Pedro Afonso, acho que é uma oportunidade para a gente destravar a BR-010 e a TO-010. Se tiver tempo, a gente pode falar sobre isso. Mas eu vejo que a logística é muito importante, porque pela nossa localização, o Tocantins ser um CT, Centro de Distribuição de Materiais para o Norte e Nordeste, é uma grande possibilidade. A nossa produção agrícola é enorme, nós temos batido recordes nacionais. Tudo isso nos ajuda. A logística, que pode e deve ser aprimorada com as rodovias, o sonho nosso da navegação do rio, né? Por isso o Pedral de Lourenço é tão importante ele ser derrocado. A senhora acha que é possível essa questão das hidrovias funcionarem aqui no Tocantins nos próximos anos, aí, décadas? Eu acho que é possível. Não, eu acho que é possível. Hoje nós temos esse entrave que é o Pedral de Lourenço, né? Que precisa ser derrocado, seja, precisa ser explodido, de retirado. E aí tem uma grande discussão em andamento, mas, segundo o Ministério de Infraestrutura e Transporte, isso é uma meta do próprio governo federal. Eu acho que é possível, sim. Nós já tivemos o Rio como canal. As pessoas iam para Tocantinópolis, vinham estudar em Pedro Afonso, usavam parte do Rio. Hoje a gente precisa ter isso como um planejamento, que não é uma coisa simples, não, só vamos organizar, não. Isso mexe na estrutura de rios, tem todo um planejamento. A logística nossa, e aí nós falamos só do macro de passagem, mas a logística funcionando, você pega Lizarda, é uma área de alta produção, mas ainda chega em Lizarda, estrada de chão. Sofrimento na seca e sofrimento na chuva. Recentemente, o governador inaugurou a Ponte do Caracol, lá em Lizarda, que quem é da região sabe da importância dessa obra, dessa inauguração, porque a pessoa, para sair de Lizarda e chegar aqui em Palmas,
era 150 quilômetros, 160 quilômetros de chão. Com essa primeira parte que foi entregue e com o recurso que já foi assegurado, vai conseguir ligar Lizarda com asfalto à nossa região, a Palmas e escoamento. Isso diminui custo, coloca condição de competitividade para a nossa produção. Isso vai permitir esmagadoras de soja, produção para que não saia só o produto bruto. E qualidade de vida para o povo que mora lá, né? Ter acesso às coisas. Porque eu tenho amigos de Lizarda, Rio Sono, e eu lembro que 20, 30 anos atrás, é um trajeto curto, você falou aí, é 200 e poucos quilômetros, né? Mas era uma verdadeira jornada para você chegar lá ou vir de lá, né? Naquela época. Já melhorou um pouco, mas ainda precisa melhorar muito, né? Eu falo sempre, o Jalapão é um cartão de visita nosso. E todo mundo preocupado, por causa do turista, tem que atender o turista, a preocupação das estradas. É muito importante porque o turismo é um grande potencial do nosso estado em gerar emprego, mover toda a cadeia do turismo, da gastronomia, do deslocamento, da hospedagem. E arrecadação para gastar no próprio estado. Arrecadação para gastar no próprio estado. Mas uma das coisas que eu falo, Silvio, é que é importante para quem mora lá. Você imaginar pessoas que já morreram de parto, porque não conseguiram sair em tempo para ser atendida, morreram ofendidas por cobra. Então, o Jalapão tem que ser bom primeiro para o jalapoeiro, quem mora lá. E ele estando bom para o jalapoeiro, vai ser bom para quem quiser visitar. E assim, é o caso de Lizarda. É uma região com grande crescimento. A produção de grãos tem crescido muito. A pecuária já é uma referência grande no nosso estado. Agora, quando a gente fala no agro, muita gente imagina o grande agro, né? Nós temos, sim, recordes de produção. O Maurício Buffon, que é o presidente da AproSoja Nacional, é aqui do Tocantins, é meu suplente, inclusive, meu segundo suplente. Inclusive, já vou deixar um convite para ele vir aqui no podcast falar um pouco, né, da área dele. Um pouquinho da área dele, e a gente pensando nos grandes produtores, tem toda a questão da agricultura familiar, a possibilidade de apoiar os pequenos agricultores, porque várias rotas produtivas são feitas pelos pequenos. A rota do mel, a rota da mandioca, a rota de batata, enfim, tem várias opções. O abacaxi. Abacaxi, que é uma referência. E a gente pensar que aí você vai fortalecer também os pequenos produtores que se organizam em cooperativas, em associações. Eu agora mesmo fiz uma entrega, foi uma entrega de vários parlamentares, mas a minha entrega foi de quase 90 equipamentos, tratores, caminhões, moto, pá, carregadeira. Eu vi, tinha muitas máquinas, né? Isso aí ajuda demais o pequeno produtor que está lá na ponta, a agricultura familiar, né? Porque as prefeituras vão ter acesso a essas máquinas e poder fazer uso delas ali no E município. Muitos dos equipamentos foram entregues para associações. Aqui em Palmas mesmo tem uma associação que uns 2 anos atrás, 3 anos, me pediu uma fábrica de farinha. É a Régila, quero mandar um abraço para ela, faz um grande trabalho. Com a Casa de Farinha, eles conseguiram ampliar a produção dos pequenos produtores para entregar a mandioca para a produção da Casa de Farinha. E as pessoas pensam que é só grandes produtores. Não, pois é, são pequenos produtores. Eu dei tratorzinho de horta, que é um trator menor, para plantar hortaliça. Depois eles me pediram um caminhão, porque o caminhão para ajudar a entregar, porque eles estão colocando no mercado. Entregam no supermercado, vendem para as escolas, para as creches. Já tem demanda. Já tem demanda. Do mel, o ciclo do mel também, são rotas produtivas. Eu sou hoje presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional. E o Ministério da Integração, nós vamos trazer para cá, a implantação são 16 rotas produtivas. Eles não só vêm ajudar a gente a implantar a rota, como financiam os pequenos produtores com uma condição, pode ser até R$50 mil, por exemplo. A pessoa tem anos de carência, 5, 10 anos, para começar a pagar. Se ela pagar em dia, ela tem 50% de desconto do que ela pegou. Isso é forma de gerar, empreender, apoiar quem tem essa iniciativa. Nós temos muitos assentamentos no Tocantins. Não adianta, e é importante dar a terra, é importante, mas precisa dar condição para eles sobreviverem. Eles precisam ter escola,
precisa ter posto de saúde. Às vezes falta o básico, que é um poço artesiano, um É poço isso. que vai gerar água. Eu estava conversando com um amigo meu aí, pleno 2025 aí, tem um deputado amigo nosso, e o deputado Moisemar, mandar um abraço para ele, numa, num distrito próximo da cidade que ele nasceu. Ele estava me contando que em 2025 o pessoal ainda não tinha água na torneira em casa, tinha que buscar água longe, e aí foi feito um poço, né? E com emenda, né, Minha. que veio da senhora lá, eu vi, são 100 famílias que são beneficiadas. Aí você vê, as pessoas têm em casa, tá na cidade, e elas estão no conforto, elas acham que todo lugar é assim, né? E É. não é. E muitas vezes o que vai salvar ali é uma emenda dessa aí, ou um parlamentar, um prefeito, um vereador que vai lá e vê o problema e vai chegar esse recurso. Outra coisa que é interessante a gente destacar também, que eu queria até saber a opinião da senhora, é sobre essas questões de agricultura familiar. O pessoal às vezes critica muito o agro maior, achando que isso não é importante e traz arrecadação, mas ele está praticamente ligado também com a agricultura familiar. A gente falou daí da meliponicultura, que é as abelhas nativas, tem a Uhum. apicultura, que é a abelha que são de fora, mas que já se são utilizadas na produção. Então, a abelha ela é até um termômetro de qualidade do meio ambiente. Então, se está sendo feito e tudo, é porque não é essa coisa tão, essa tragédia toda que as pessoas falam, mas todo esse alimento está indo lá para sua mesa e às vezes você fala sem saber. E tem muito dessas fake news aí ainda, né? E o que eu acho que é importante é uma fake news e uma visão distorcida da realidade quando você fala do agro e as pessoas já olham assim, destruindo o meio ambiente. O agro precisa do meio ambiente funcionando e bem. Porque você imagina se você tem a sua terra e começa, se você degrada e não cuida, a sua produção vai cair. E ele que faz a manutenção da Ele área vai que é protegida dentro da área dele, com recursos dele. com o recurso E nenhum dele. fazendeiro, seja ele grande, pequeno ou médio, ele não quer que pegue fogo na fazenda dele. Lógico, e aí você tem, inclusive, possibilidade de ter projetos integrados de pequenos produtores que se juntam com uma linha de produção numa determinada região. Então, é possível, organizado, você ter uma cadeia produtiva que cuide das águas, porque a água tem que estar boa, senão não tem produção. O meio ambiente, você não pode destruir a terra, a qualidade da terra, porque senão também não tem produção. Então, é possível ter um planejamento integrado que reúna os produtores que vivem hoje nos assentamentos através de associações. Esses tratores mesmo eu entreguei para várias associaçõões. Eu dei um exemplo de uma, mas Ele já aí vai direto para ele não ter intermediário, né? não Eles tem mesmos resolvem os intermediário problemas deles. e eles conseguem. Há uns 2 anos, eu acho, foi. Agora eu entreguei novamente para um conjunto de aldeias aqui na área xerente. Mas eu entreguei esse trator e eu preocupada, quem trouxe o pedido, eu falei, Marcelo, eu tenho preocupação deles não darem conta de manter, porque o equipamento precisa ser mantido, tem custo para isso, tem o custo do diesel. Eles criaram um sistema em que todos pagam para usar. Lógico que aí não tem o lucro, eles pagam para usar e com isso eles tiram da taxa que foi pago uma espécie de fundo para manutenção quando tiver que manter o Fazer um trator. reparo, né? E ao invés dele pagar horas de trator, que isso, vou chutar, Muito fosse caro. 20, não, ele vai pagar o custo, são R$ 2.000. Então, cada associação se organiza de uma forma. E em muitos lugares, o prefeito ou a prefeita apoia com um operador de máquina, alguém que para ajudar a associação. Então, se você tivesse um bom planejamento, que eu acho que esse é um dos maiores desafios de quem faz gestão, é você ter um planejamento que você consiga juntar todos esses elos de corrente que potencializam. Aí não adianta, muitas vezes, o gestor ele ser muito popular, tá preocupado mais só com... e não ter uma área técnica que desenvolva esses projetos e faça a coisa acontecer, né? Falando um pouco, saindo um pouco do agro e a questão do comércio, indústria e comércio no Tocantins. Qual que é a visão da senhora? O que a senhora acha que precisa ser feito para melhorar ainda mais essa parte, né? O pessoal reclama muito, principalmente, da prestação de serviço aqui. O comércio ainda precisa que as pessoas atendam melhor, todas essas questões até, que acho que são culturais também, mas já tem turistas vindo, novos investimentos. Como atrair mais investimentos para o Tocantins, melhorar a prestação desses serviços aqui e encorajar o próprio cidadão tocantinense a empreender e aquele que vai ser o CLT, que vai estar trabalhando, né, prestar um serviço melhor, né, se qualificar mais.
Bom, eu acho que é um conjunto de medidas que, primeiro, o investimento na qualificação da mão de obra é importante e precisa de apoio do Estado. E tem o Sistema S, que nas suas diferentes linhas, o Senar, que cuida na área do campo, o Senai, o Senac. Esse processo de formação, ele é muito importante. Nós estamos hoje pesquisando alguns estados que conseguiram avançar nessa questão da profissionalização. Alguns, inclusive, com boas parcerias com as empresas, com as instituições. O que é essa boa parceria? Uma parte da formação é feita na escola e uma outra parte já é feita na própria empresa. Você tem um frigorífico. Você vai pegar um frigorífico de Araguaína. Obviamente, para ele se manter no mercado, ou frigorífico de Gurupi, né? São referências pela qualidade da carne, pela organização, pela modernização. Você imagina se as escolas de educação profissional puderem ter um convênio com essas instituições, como a Alemanha faz. 60% da carga horária de formação profissional é feita dentro de uma empresa. A empresa pode ser remunerada para isso. Você pode, inclusive, ter um incentivo de imposto, de encontro de contas, né, do que ele deveria pagar para fazer Incentivo isso. fiscal ali que vai Incentivo beneficiar fiscal. os dois lados. Nacionalmente, nós vamos ter agora um investimento muito significativo para a área técnica profissional. Então, vários estados aqui, ontem, inclusive, estive com a equipe da Secretaria de Educação falando sobre isso. Os 3 centros de educação profissional que estão em construção no estado foram recursos que eu consegui trazer. Guaraí está quase pronto. O daqui de Palmas também deve ficar pronto agora, acredito que no próximo mês. E tem um para ser feito em Arraias. Esse centro de educação profissional, se somando aos institutos federais de educação, que aqui no Tocantins faz um trabalho belíssimo, o Instituto Federal do Tocantins, nessa área de formação, com o Sistema S, ou com entidades que atuem na formação. Então, você tem que investir para melhorar e dar oportunidade de qualificação. Quando o Cine fala que tem falta de gente para trabalhar, ele está falando, olha, não tem gente preparada, porque tem muita gente querendo trabalhar. Então, essa é uma área. Às vezes elas não têm nem acesso, né? Entender aonde que eu vou para me qualificar, né? Tem muita gente que ainda está ela meio não tem a perdida. informação, né? E então você precisa juntar com uma ação robusta, bem forte na área de qualificação. Um outro investimento que eu acho que a agência de fomento está fazendo um trabalho excelente, tem um volume de recursos, mas se você botar mais dinheiro, essa agência de fomento dá oportunidade para os pequenos empreendedores, para as pessoas que se organizam. Eu sou mulher, a gente tinha sempre um trabalho muito forte no mês de março para a mulher, mas o ano todo. Nós fizemos há uns 2 anos atrás, 3 anos, acho que 2 anos, a escolha da comemoração do mês de março. Eu abri um espaço para empreendedoras, mulheres que contar a história delas, que elas estavam empreendendo, e foi muito interessante porque a gente descobriu tantas mulheres, o foco era mulher, né? Então, quantas mulheres começando no trabalho. Dentro desse programa que nós pensamos, né, foi feita uma parceria com o Sebrae. O Sebrae começou a apoiar essas mulheres empreendedoras, e eu estou colocando isso, que você pode fazer isso não como uma iniciativa individual, mas como uma política pública. E você imagina, se você pega esse empreendedor, faz um plano de negócio, ajuda ele a se qualificar, melhora a qualidade da bolsa do capim dourado, que antigamente não tinha nem forro. Hoje você pega uma bolsa bem feita com acabamento, e se você pode emprestar o primeiro recurso para ela, para o negócio começar. E aí vai para a área da alimentação, enfim. Que é um dos maiores gargalos do pequeno empreendedor que está ali começando, não é só a qualificação e formação, mas também o recurso, né? O capital de giro ali, que às vezes ele não tem. E esse fomento aí é imprescindível, né? E um desafio nosso, você perguntou sobre como atrair mais. O Tocantins hoje precisa melhorar na sua competitividade. Às vezes, pela quantidade, pelo valor de imposto que é pago a menor nos nossos estados vizinhos, às vezes o empreendimento que poderia se instalar no Tocantins fica do outro lado da rua e vai para um outro estado. Então, toda essa discussão ela é importante para atrair novos empreendimentos. E falando em melhorar as coisas, vamos falar agora um pouco de eleições, né? A senhora é pré-candidata ao governo do estado, correto? E a gente já falou um pouco das ações que a senhora já executou. Eu queria saber um pouco disso aí.
Quais são as suas perspectivas? A senhora está gostando dessa pré-campanha, né? Já está recebendo apoio de muita gente aí, de prefeituras, de deputados, de associações, muita gente. Como que está a perspectiva da senhora para a campanha que virá, né? Agora como pré-candidata ao governo? Bom, Silvio, primeiro é uma enorme responsabilidade. Eu que já estou no meu 4º mandato no Legislativo, mas já fui executivo, fui secretária de Educação, que lidava com mais de 25% do orçamento, o maior orçamento que tinha, e a maior empregadora era a Secretaria de Educação. E eu sei a diferença que faz a caneta do Executivo e a caneta de quem está no Legislativo. A gente propõe, a gente apoia, gera condição, mas não constrói política pública. A pré-candidatura hoje ao governo do Estado, eu acredito que eu reúno condições de um projeto de mudança para o Tocantins. Não é que o que está ruim, não. Você imagina uma casa, nenhuma casa começa pelo telhado. A casa bem construída, com uma boa estrutura, que eu acho que é o que o governador tem feito, tem muitas obras, tem feito um trabalho gigantesco em todas as áreas. Não adianta ter só pintura na casa, né? Se a base não for boa. Mas ela tendo uma base boa, na hora que colocar a pintura, que o acabamento fica melhor ainda. E você pode fazer um novo andar, né? Então, assim, tem programas e ações que eles devem continuar, podem ser aprimorados, e também tem muitas ações que a gente tem como fortalecer a partir de uma base que já foi realizada. Então, quando eu coloquei meu nome à disposição e para uma pré-candidatura, candidatura ao governo do Estado, é entendendo que o planejamento, a organização, a condição técnica, a parceria com as diferentes instituições, o relacionamento, sim, faz diferença em Brasília e até fora do país, permitindo atrair investidores, atrair recursos, gente que quer fazer, e tem instituições. Ao início desse ano eu fui convidada para conhecer algumas ações, são investidores, inclusive, são investidores não, porque não é para investimento, são apoiadores de políticas públicas direcionadas a estados da região norte que queiram melhorar a qualidade de vida das pessoas mais vulneráveis. Então, quando eu coloquei meu nome, foi entendendo que a experiência do Executivo, a experiência do Legislativo, já bem maior, pode me permitir a fazer uma boa gestão no Tocantins. A senhora é conhecida como uma das... Aqui no estado, a senhora é a mulher que é reconhecida como a maior articuladora que já teve, né, no cenário do Legislativo e também no Executivo. Quando a senhora estava como secretária, a senhora conseguiu muitos avanços e, inclusive, alçou essa transição de carreira para o Legislativo. E nacionalmente, a senhora foi líder do governo algumas vezes, né? A senhora tem líder feminina, as senadoras e deputadas de outros estados reconhecem a senhora como uma liderança forte a nível de país, mesmo que sendo um estado pequeno, a senhora conseguiu essa relevância nacional, né? E essa capacidade de articulação tem ajudado a senhora a conseguir apoio? E eu pergunto isso fazendo um comentário que pode ser um pouco meio polêmico, mas é que é a minha percepção. Muita gente fala que a senhora, por ter uma postura mais polida, mais elegante e ser assim mais séria, eu vejo que muita gente coloca isso como uma vantagem para a senhora, aliada à capacidade de articulação. E outros pré-candidatos, às vezes, são um pouco mais, no sentido de ser um pouco mais populista, ser mais ali daquela animação, mas isso é só período de campanha. O que importa mesmo é o trabalho que vem depois. Isso facilita na campanha para a senhora, a pré-campanha, ou ela dificulta? Olha, eu não acho que nem facilita nem dificulta. Eu acho que primeiro é um entendimento. Eu não estou fazendo eu não coloquei meu nome para ser a líder de torcida, né? A gente precisa mostrar a gestão do município, do estado, do país é muito séria, porque as suas políticas adotadas pela sua gestão, elas têm influência diretamente na qualidade da saúde, na qualidade das estradas, no olhar para a educação, na geração de emprego, a possibilidade que você tem de buscar investimento para o seu estado. Então, não é um concurso de simpatia, né? Embora você tenha que ser educada, tem que ser atenciosa e acessível. Mas eu acho que o que faz diferença é essa qualidade e preparo para, junto com técnicos, com especialistas e junto com o povo. Porque quando eu penso num planejamento técnico, eu preciso olhar qual é a demanda maior que aquela população tem, quais são os desafios, e nessa casa que está em construção, enxergar que o que está feito
eu vou dar sequência no que estiver funcionando bem e o que não tiver, a gente vai aprimorar. E, lógico, quem me conhece, conhece o meu perfil. O pessoal que trabalhou comigo na educação, sabe? Eu fazia gincana, fazia um monte de atividades para aproximar do servidor, porque o funcionamento, a disposição de todo mundo sentir que é time faz diferença. E também, agora a Dorinha gosta de jogar baralho, gosta de ir para um churrasco, gosta de festa, gosta de dançar, adora dançar. Agora, na gestão, eu sou assim, eu sou tímida, né? E, ao mesmo tempo, tenho esse jeito mais recatado. E não é de agora, ou porque virei senadora, não, é o meu jeito. A senhora não é um personagem, né? Não vou fazer teatro. E fala um pouco assim sobre essa questão mais pessoal. A sua família, ela apoiou nessa... Porque deve ser também um desafio até para a própria família da pessoa. Porque a senhora não deve parar um minuto, né? O pessoal, na vida pública, as pessoas ligam de madrugada para você para resolver um problema, ou é muita correria. A sua família te ajudou? Eles gostam? Como é que é a sua relação profissional ali na vida pública com a familiar? Olha, eu comecei muito cedo como secretário de educação, já exigia uma dedicação muito grande. Na época, só para entender os números, quando eu fui secretária, o Estado tinha 560 mil alunos. E hoje o Estado, rede estadual, tem 130, 140. Era a maior estrutura, tinha mais de 40 mil servidores, já me exigiu muito e eu fui escolhida pelos secretários do país inteiro para presidir a entidade nacional, também demandava muito tempo, mas depois, quando fui eleita deputada, tem apoio, mas ao mesmo tempo a vida fica muito exposta, né? Então as pessoas, eu não vou dizer para você o que você tem que fazer, mas se você está numa função pública, aí todo mundo acha que tem o direito de dar a opinião, e a sua vida é pública, é isso mesmo, as pessoas participam juntos. Agora, na eleição, agora nesse processo do governo, minha família me apoia. Acho que se pudessem escolher, não seria... porque todo mundo sonha com o Senado. O Senado é a casa dos estados. Eu estou num lugar que honra muito quem lida com mandato eletivo, sonha em estar lá no Senado. Mas, ao mesmo tempo, é aquela vontade, Silvio, de retribuir para o seu estado as oportunidades que ele te deu. Porque, lógico, eu tenho um mandato até 2030. Muita gente, inclusive, às vezes em alguma pesquisa, quando pesquisa um senador, no espontâneo aparece meu nome lá. As pessoas imaginam que eu estou disputando também para o Senado, né? Teria que disputar. O mandato do Senado são 8 anos. Eu acho que se fosse friamente, a família diria, fica quieto no Senado, né? Mas, a partir da decisão, que não foi uma decisão sem planejar, eu não amanheci um dia e falei assim, acho que eu vou ser candidata a governo. Não, é uma decisão que exige muito compromisso. E tem uma rede de apoiadores ali que às vezes fala assim, tá na hora, né, e tal. Eu penso também, outra questão que a gente podia falar, eu queria fazer um bate e volta rápido aqui sobre alguns pontos assim mais pessoais mesmo. Por exemplo, um lugar no Tocantins que a senhora gosta muito. Um lugar no Tocantins. Bom, eu gosto muito de Palmas, né? Mas eu vou falar. Gosto muito do Jalapão, gosto muito de Arraias, que eu morei em Arraias. Não tem como ser um lugar só, né? Não tem como ser um lugar só. Eu vou a Arraias no carnaval, eu vou na festa dos remédios, Nossa Senhora dos Remédios, que é a padroeira, no aniversário da cidade. Então tem um carinho muito grande, foi onde eu cheguei, né? E gosto muito da capital, adoro Araguacema. Então, o coração está muito espalhado. E o que a senhora mais se orgulha? Ou cite aí uma ou três coisas que a senhora mais se orgulha de toda a sua carreira política aí que a senhora conseguiu fazer. Olha, eu não tenho como não falar que eu me orgulhei muito da realidade da educação do Tocantins, né? De ter feito o Salão do Livro, de ter colocado o Estado Eu em gostava posições... demais do Salão do Livro. Salão de Livro maravilhoso. Quando Deus inspirou a gente construir aquele modelo, né? E a gente precisa voltar a fazer o Salão do Livro. Me orgulhou muito. Na área da educação, o Fundeb, porque só quem registra sabe a luta que foi para votar no momento em que as condições eram todas desfavoráveis, a gente ter o avanço do Fundeb. Explicar para as pessoas que estão assistindo, né? O que é o Fundeb?
O Fundeb organiza toda a parte de financiamento da educação. Carimbar de vez os 25% da educação. O recurso, no caso do E era Fundeb, 10, né? Passou a ser. passou a complementação da União, era 10%, passou a ser 23%. Então, o Fundeb garante que 70% do volume de recursos, no mínimo, é para a remuneração dos trabalhadores na educação. Tem uma parte que tem que ser investida na construção de creche, de escola. Enfim, essa legislação, ou seja, uma emenda constitucional que não é fácil de ser aprovada. Ela tem que passar em 2 turnos no Senado, 2 turnos na Câmara. Começa na Câmara, depois foi para o Senado. Eu não era senadora, eu era deputada em 2020. Consegui aprovar num período da pandemia e mais do que dobrar o investimento. Não é fácil. Olhando o Paulo Guedes, que era o ministro da Economia na época. Corta tudo. Cortava tudo. E assim, quem lida com o orçamento público não gosta de dinheiro carimbado, porque na visão deles engessa, né? Eu gostei muito, me deu muita alegria. E somado à questão do Fundeb, do piso do magistério, que foi um avanço agora, considerando inclusive que o presidente Davi tem falado todo o tempo, não vou votar piso nenhum, o piso compromete muita educação, a gente conseguiu aprovar o piso do magistério com regras muito claras, então para mim me deu muito orgulho. E eu não posso deixar de dizer também que eu tenho um grande orgulho quando eu chego nas cidades e eu vejo que, como agora recente, eu fui a Miranorte na última sexta-feira. Todo mundo que passava ali em Miranorte via aquela rodoviária antiga feia, a rodovia muito estragada. Então, quando eu chego numa cidade, eu vejo que o meu trabalho, a minha escolha fez a diferença ali, né? Asfalto que está sendo feito lá, asfalto e a rodoviária de Gurupi. Então, o resultado da mudança na melhoria da vida das pessoas enche a gente de orgulho. Você está trabalhando, mas vê que o que você fez está mudando a realidade, está ajudando as pessoas. Isso faz diferença. Às vezes a gente passa e vê, por exemplo, eu moro ali perto de onde está sendo construído o hospital universitário, né? Aliás, vai ser lá o Dona Regina também, vai para A lá, né? maternidade. Maternidade, vai ser lá um prédio enorme. Aí esse prédio é isso. Aí eu fui procurar saber, eu disse, não, aqui vai ser o hospital, né? E é próximo ali da minha casa, o Dona Regina é aqui perto, né? Mais no centro, vai lá para as 1000 e pouca lá, eu moro lá 1203. E a gente vê as coisas sendo construídas aí, muita gente não sabe de onde veio, né? Quem foi que colocou a mão ali para dar aquele Então, enche empurrãozinho. de orgulho. Eu fui no HGP, acho que há uns 15 dias atrás, numa inauguração do setor de reconstrução de face, as crianças que nascem com a fenda lábio leporino, fenda palatal. Aí, quem está de fora não imagina o que é uma criança que nasceu com a deficiência, com o problema, né, que precisa ser corrigido, que vai ficar 20 anos em tratamento. E eu tive o orgulho de poder dizer, eu coloquei os primeiros recursos para implantar esse setor, o setor que agora está funcionando, um aparelho de hemodinâmica que me pediram, era um investimento alto na época, né? Só sabe quem passa. Eu, por exemplo, minha primeira esposa, ela teve câncer de mama, né? Infelizmente ela faz, mas foram mais de 4 anos de tratamento. Então, só quem passa por esses problemas é que sabe a importância de ter uma saúde de qualidade, de ter um serviço ali. E o HGP tem a oncologia, né? Agora nós temos o Hospital do Amor aqui também, né? Então, assim, eu Com como muito uma dinheiro pessoa que já nosso passou, também. eu fico vendo a senhora, o senador Eduardo Gomes Sim. também, né? Apoiam bastante lá. E eu, como uma pessoa que já passou por isso, eu fico muito feliz de ver essas questões. Olha, o Hospital do Amor, o Henrique Prata esteve eu sou coordenadora da bancada, ele esteve conosco pedindo uma ajuda que ele precisava chegar esse ano a 27 milhões para concluir, para ninguém mais ter que ir a Barretos, porque hoje ainda tem determinado tratamento que é feito aqui e um volume maior que precisa ir para Barretos. Aqui, agora, com o recurso que nós conseguimos colocar, com apoio, né? Eu pus dinheiro, Eduardo Gomes também, eu não sei se tem outro parlamentar que colocou agora recente, mas vai estar funcionando aqui. Porque quem precisa hoje se deslocar é caro, é oneroso, mesmo sendo um serviço gratuito, mas mexe na vida da família no momento em que a família precisa muito de estar junto, né? Senadora, eu queria ficar aqui o dia Acabou, inteiro né? Falei conversando com muito. a senhora, mas eu sei que a senhora tem agenda, mas eu ainda queria, antes que a senhora encerrasse, eu queria uma mensagem. Eu quero 3 mensagens finais da senhora aqui hoje. Eu quero uma mensagem para os jovens, né, que estão aí, que querem acreditar no Tocantins ainda e não querem ir embora daqui, querem que esse estado cresça cada vez mais, são filhos daqui, que querem empreender ou ir para o serviço público, ou seja lá, para qual área eles querem fazer. E para as mulheres, porque a senhora é praticamente aí um farol
para as mulheres que querem empreender ou as mulheres que querem seguir na vida pública também, elas têm a senhora como um espelho, né, de algo que elas possam se tornar na vida, um grande potencial. E para o público em geral, nossa audiência aqui, que é a audiência mais inteligente da internet, que procura o que é de qualidade e útil, é aqui no Esfera Podcast. A senhora pode deixar essas 3 mensagens para a nossa audiência, por gentileza? Bom, para os jovens eu queria falar, acreditem no Tocantins, não desistam do nosso estado. Nós precisamos de vocês. A renovação, na ocupação do mundo do trabalho, na melhoria de vida, a gente precisa que os jovens acreditem e eles tenham certeza que nós vamos cuidar, para que eles não precisem sair do estado para estudar, para trabalhar, para ocupar o seu espaço na vida, né? Então, acredite no Tocantins e não desista. Para as mulheres, eu queria dizer para cada uma das mulheres, às vezes as mulheres olham de fora e falam assim, a Dorinha é senadora, como se eu tivesse nascido senadora, como se fosse uma condição de quem nasceu nobre, né? A gente imaginava. Não, a questão do Senado, eu não nasci senadora, eu vim de uma família muito humilde. O estudo, o trabalho e a determinação. As mulheres são fortes demais. Não aceite ninguém diminuir a sua capacidade. Não aceite ninguém te menosprezar. Nós podemos muito. E a sua vontade faz diferença. Nós temos diferenciais. As mulheres são resistentes, resilientes e permanecem no seu projeto, no seu propósito. Então, acredite em você. A última para o público em geral é entender e agradecer ao mesmo tempo a gratidão, cada tocantinense, aqueles que votaram em mim, que não votaram, mas que acreditam no trabalho, é a mensagem de acreditar no Tocantins. Esse jovem estado tem dado orgulho para o país inteiro, mas pode muito mais. E é isso que nós queremos construir. E agora tá chegando mensagem aqui no meu celular, eu já sei até de quem é, o pessoal da perícia lá, que eles já até tinham mandado mensagem antes, né, o pessoal da ABC, que é a Associação Brasileira de Criminalística, o pessoal do Sindiperito aqui e outras forças policiais também, pediram para agradecer a senhora o grande empenho que a senhora teve em defender a pauta da polícia científica, né? Então a gente sai de uma situação meio complicada de insegurança jurídica, já estamos ali com mais de meio caminho andado, né? Falta só aprovar lá na Câmara, mas a senhora foi relatora e conseguiu a aprovação da PEC 76, que inclui a Polícia Científica nos órgãos de segurança pública, dando mais autonomia, né? Então eles querem deixar esse agradecimento, e se a senhora tiver algum recado para eles também, pode deixar, e aí a gente já está com equipamentos que vem tudo, já a gente vai estar igual o CSI lá, a gente já faz o trabalho, mas faltava equipamento, né? Para fazer quase igual na ficção. E então a senhora quiser deixar um recado para os nossos amigos da Perícia Oficial da Polícia Científica de todo o país, tá aqui o... Olha, foi primeiro uma oportunidade, era uma PEC antiga que estava na gaveta e me deu muito prazer conhecer mais ainda o sistema de segurança, discutir com várias entidades que apoiavam a PEC, entidades que não queriam, algumas que a gente conseguiu construir. Se não tivesse construído um acordo, não teria votado no Senado. Então, quando você vai para casa, chama todo mundo, senta e conversa. Eu fiz com muita segurança, não é com muita tranquilidade e consciência de que é o melhor modelo, porque a qualidade técnica dos profissionais, dos peritos, é enorme. A importância em qualquer processo investigativo requer autonomia, independência e condição de trabalho. Então, a gente não está fazendo não está desestruturando nenhum Estado, ou vai gerar um custo. Não, a gente está dando uma organização para atender no fundo. Ela já existe, só precisa ter segurança jurídica. E com a autonomia, a segurança jurídica, eu tenho certeza que, de verdade, o beneficiado final é o povo, porque vai ter um setor, uma área, né, de investimento, de pesquisa, de investigação independente e qualificada e ajudar para que todo o elo da segurança pública funcione bem. Então, não tem disputa de espaço, é uma construção coletiva. Então, todos juntos fazendo o mesmo trabalho, que é a população que vai ganhar com isso, né? Isso, no fim, é o cidadão. Senadora, eu quero agradecer muito a gentileza da senhora ter aceitado o nosso convite de vir aqui, né? Creio que vamos receber outros parlamentares aqui também, alguns que são pré-candidatos a outros cargos também, mas quando tiver o período eleitoral mesmo, depois das convenções,
queria que a senhora volte aqui para falar dos seus projetos para o Estado, né? Enquanto agora como pré-candidata, a gente não pode falar muita coisa assim diretamente disso, mas quando for a candidata mesmo oficializada, se a senhora puder voltar aqui, nós vamos ficar imensamente honrados com a sua presença. Eu voltarei, eu que gostei muito de participar. E aí, depois, como candidata, a gente pode falar de projeto, né? Porque Isso. hoje a legislação não permite. Hoje a gente queria mesmo era uma conversa leve para que as pessoas conhecessem mais da trajetória da senhora, do trabalho que a senhora fez, que inclusive muita gente tem benefícios no Estado e às vezes não sabe de onde veio. E às vezes a gente precisa prestar essas contas aqui para o pessoal, assim como eu também quero trazer outros parlamentares, né? A gente tem focado os primeiros 100 e poucos episódios aí em empreendedorismo mesmo, e algumas carreiras da iniciativa privada. E agora, como está no período eleitoral, o hype é a eleição. Então a gente vai falar com os políticos, saber o que é que eles estão fazendo, o que é que eles pensam, até para que as pessoas possam escolher melhor. Então fica aqui o nosso agradecimento. E você que está aí assistindo o Esfera Podcast, fica aqui o meu agradecimento também. E já se inscrevam aí, siga, curta, comente, compartilhe. Você não segue ainda a senadora Dorinha? Vá lá, @professora Dorinha, lá no Instagram, que você vai conhecer um pouco mais dela. E você que já segue, vai lá curtir as coisas lá que ela publica, todo dia tem projetos novos. E também siga, comente, compartilhe aqui o Esfera Podcast no YouTube e no Instagram. E é isso aí, pessoal, e fiquem com Deus.